Nesse momento, eu sou obrigado a cortá-lo por uma notícia que acaba de chegar. Mauro Cid, o tenente-coronel Mauro Cid acaba de ser preso após prestar depoimento no STF sobre áudios vazados. Cid já vai para o IML e depois será encaminhado para a sede da Polícia Federal. Significa que a delação de tenente-coronel Mauro Cid ruiu. Perdão, pode prosseguir com a sua análise, meu querido Leandro Ferreira. Nós estamos a imagens nesse momento, estamos ainda acompanhando as imagens. Então, ele prestou. Nós não sabemos ao certo se ele chegou e confirmou ou se ao tentar se retratar não foi convincente. O fato é que aquela voz que estava no áudio é dele mesmo, tanto que aquelas declarações foram levadas a sério. Não se sabe ainda exatamente, porque me parece não ter sido um depoimento muito longo. E ele diz que não, o que ele falou não era verdade. Ele disse no áudio. Então ele vai dizer, não, eu não falei, eu menti. No áudio eu falei que não era verdade, mas era verdade. Ou seja, ou ele mentiu na delação, ou ele mentiu no áudio e é um mentiroso que não merece nenhuma credibilidade. Por essa razão, ele está preso. Tenho minhas dúvidas, porque as hipóteses de prisão preventiva estão no artigo 312 do Código de Processo Penal. Entre as hipóteses não está se recusar a fazer delação. Teria que mudar o Código de Processo Penal. Então, não quer fazer delação, vou te prender. É mais uma prova de que as delações não têm sido voluntárias, porque elas são extraídas dentro de situações de encarceramento. Então, fica essa notícia, Mauro Cid preso após o depoimento no STF. Nós temos aqui, daqui a pouquinho vai entrar o Bruno Pinheiro. Vamos repercutir um pouco entre nós essa fala, eu acho que é o tema do dia, né? Então, Bruno Musa, eu estou devedor seu porque você achou que eu queria te cortar, eu fiquei com a consciência pesada. Como você analisa essa questão do Mauro Cid preso agora, logo após depoimento no STF? Não, fica tranquilo. Economia pra mim é mais legal, cara. Mas é meu tema, né? Mas de qualquer maneira, acho que a gente comentou já tudo sobre esse primeiro momento, como a gente falou, né? Eu acho que tem muita coisa pra falar aqui. Quem somos nós ainda sem saber todas as entrelinhas? Nós não temos as informações, nem né, temos Bruno? ferramentas suficientes para podermos colocar o dedo e falar aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Seria muito leviano de nossa parte, estaremos fazendo acusações infundadas. Mas eu concordo com aquilo que você falou no começo. Realmente, os áudios, eles inviabilizavam, não? Sim, inviabilizaram. Inviabilizaram, Inviabilizaram a própria delação. Claro. Mas, de qualquer maneira, e aqui vai um lado, obviamente, pessoal com tudo que está acontecendo no Brasil. Eu estava, antes de eu entrar aqui, ontem à noite eu estava jantando em casa e eu todo dia tenho que conduzir minha mulher assim no sentido, calma, fica tranquila, ela falando para mim que eu vou ser preso. Eu sou sócio de uma empresa que a gente emprega quase 300 pessoas, eu não tenho apesar de ser contra, eu não tenho um imposto que eu devo e eu todo dia tenho que falar para minha mulher à noite em calma, eu não serei preso. Por quê? Né? Ou seja, mesmo que não ocorra ou que nunca venha a acontecer, gerou medo nela. Por quê? Se eu nunca fiz nada de errado. Então, o que eu quero dizer, fazer essa correlação com isso? Se eu tenho que conduzir um jantar em casa falando que eu posso ser preso por ser oposição econômica, quem diria alguém numa delação premiada como essa receber uma pressão, falar que é infundado? Mas só o tempo dirá. O fato é o seguinte, o tema tem que ser debatido, mas a gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu. Então, para a gente debater especulando é mais difícil. Claro. Nós temos agora o Bruno Pinheiro entrando ao vivo de Brasília, ele tem as informações. Boa tarde, Bruno Pinheiro. Qual foi, você já tem conhecimento do que levou o Mauro Cid a ser preso? Ele confirmou o áudio, ele tentou desmentir o áudio e não foi convincente. Como fica a questão da colaboração premiada? Se é uma colaboração premiada ou uma colaboração anulada? Meu querido Bruno Pinheiro. Olha só, ótima tarde a você, quem nos acompanha. Antes, só para a gente explicar o que está acontecendo então. Ele foi ser ouvido hoje no STF, explicar sobre esse áudio que teve esse vazamento, sobre informações de recentes oitivas aqui na sede da Polícia Federal, que houve uma certa indução na hora de responder, que estava tudo já com uma narrativa diante disso, e aí ele acaba não saindo, ficando
preso na sede do STF. Agora, o que vai acontecer? A informação de momento é que ele será levado, vai realizar então esse exame do corpo de delito e na sequência vem aqui para a sede da Polícia Federal. Neste momento também na residência do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, acontece também uma operação da Polícia Federal. Os agentes retornam a esta residência e, muito diferente de outros alvos da investigação, que são condomínios de luxo, na verdade, o ex-ajudante de ordem reside ainda numa residência que é ligado diretamente às Forças Armadas, ou seja, é um imóvel, então, que fica à disposição dos militares. E aí, diante disso, não era esperado. Tinha a expectativa que ele fosse solto, ou seja, que ele fosse ouvido hoje e fosse liberado novamente. E aí vem essa ordem de prisão preventiva que foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes após aqueles áudios que foram divulgados e começou a ganhar repercussão na noite de ontem. Aliados de Mauro Cid responderam o seguinte, que ele chegou a confidenciar durante as últimas horas, antes de ser ouvido na sede da Polícia Federal, que isso foi mais um tom de contar ali, que ele estava muito aflito. Foi mais de contar para os amigos como que se deu realmente aquela oitiva aqui na sede da Polícia Federal. A gente relembra que sempre foram oitivas longas, com cerca de 8 horas, de 7 horas de depoimento, ele sempre revelando muito. E houve aquele acordo, na verdade. E aí, no início da semana, na última terça-feira, teve inclusive o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Mauro Cid sobre o comprovante de vacinação. Então, esses áudios que foram divulgados eram uma explicação sobre tudo, sobre a campanha de vacinação, sobre o 8 de janeiro, sobre a minuta do golpe. Então, juntando tudo isso, ele começou a contar em áudios de que forma que isso aconteceu, que eles queriam que ele contasse à força ou que ele assumisse um tipo de situação do que ele viu ou do que ele assistiu ou ouviu. E agora, após uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, que foi uma cobrança do diretor-geral da Polícia Federal, André, inclusive, que houvessem explicações, já que essas acusações de Mauro Cid era algo muito grave. E diante disso, ele chega com os seus advogados e acaba não sendo liberado. Então, a hora que ele chegar aqui, justamente usando esse estacionamento, será o acesso de Mauro Cid à sede da Polícia Federal, onde ele já esteve diversas vezes, já foi ouvido várias vezes e retorna mais uma vez. Fernando Capês. Bruno Pinheiro, muito obrigado pela sua participação. Vamos repercutir aqui entre nós. Então, vou começar com a Mônica Rosenberg, que ela é advogada, formada pela USP, não é? Vamos tentar, por enquanto, deduzir. O Bruno Pinheiro vai nos passar a qualquer momento, se chegar informação sobre o conteúdo do depoimento, ele vai nos informar. O fato é que ele estava em liberdade. Eu queria ver se a produção tivesse no ponto o artigo 312 do Código de Processo Penal. Muito bem. Porque é o seguinte, pela nossa legislação, uma pessoa tem o direito de responder solta ao processo e solta à investigação, porque presume-se que ela não seja culpada. O ônus da prova é de quem acusa, o Estado tem que acusar. E aí, ao acusar, comprovando a culpa, ele é preso. Então, para que ele seja preso antes de ter a culpa formada, antes de ter comprovado a sua responsabilidade por uma decisão definitiva, ele vai ser preso se tiver risco dele fugir. Se tiver com uma tornozeleira eletrônica, a tornozeleira está lá, está controlado, não há risco de fuga. Então, não há por que prendê-lo antes de terminar o processo. Ele pode ser preso se ele estiver atrapalhando as provas, está destruindo o documento, está coagindo testemunha, está querendo comprar testemunha. Então, ele pode ser preso também por isso. Claro, se ele está solto e perturbando a prova, você não consegue provar. E terceiro, se ele solto for um risco para a ordem pública. Você lembra do caso do maníaco do parque? Como é que vai deixar um cara desse solto, que estupra e mata mulheres todos os dias, até eu terminar o processo? Ele tem que ficar preso. Então, o Mauro Cid está destruindo as provas, está ameaçando fugir, ou ele está representando perigo para a sociedade. Vamos colocar o que diz a lei, aí eu já vou perguntar para você, porque nós dois somos formados na USP, mas você é mais nova, você se formou um pouco depois, está com a cabeça mais fresca, está com a matéria mais fresca na cabeça, né? Então, a prisão preventiva é decretada como garantia da ordem pública, para impedir o cara de ficar solto e continuar praticando o crime, por conveniência da instrução criminal. É para impedir que o cara solto destrua a prova,
ou ameaça de testemunha, ou para assegurar a aplicação da lei penal. Muito bem, quando ele fugir e não aparecer. Então, seria uma nova modalidade de prisão, prender porque não delatou? Capês, sem ler o mandado de prisão, sem ler qual é o motivo dele estar sendo preso, eu, por respeito ao número da OAB, eu não gostaria de me manifestar. O que me parece, por exemplo, ele pode ter sido preso em flagrante por estar mentindo ou estar agredindo um ministro do Supremo, não sei o que aconteceu. O que me parece, de toda forma, é que continua a pressão em cima dele. Continuam colocando ele num lugar do qual ele estava sentindo muita dor, esse lugar de injustiçado, o único que está pagando de alguma forma. Lá está ele sendo preso, ainda não sabemos por quê. O que nós sabemos é que a delação ruiu, é que os áudios vieram dizer o que ele tinha dito na polícia, as acusações dele foram muito graves ali, as coisas que ele disse sem ser acusações também são muito graves, de que só ele está pagando, ou seja, de alguma forma assumindo tudo isso, e hoje, agora ele está sendo conduzido aí para a Polícia Federal, vamos ter que entender. Alessandra Zoni, qual a sua avaliação? Nós estamos falando sobre especulações, não sabe bem, mas como ainda definir. Mas o Mauro Cid se estrepou, né? Sim, ficou provado. Quer dizer, e outra coisa, hein? Esse amigo dele aí que gravou é amigo da onça, não? Esse amigo que gravou. Parece o amigo do outro lá que veio da viagem da Ucrânia, foi falar aquela bobagem e gravaram no grupo. No grupo, né? Quer dizer... Tem dois pontos aí, né? Ou um amigo que gravou, ou foi pedido que gravasse para poder jogar dos dois lados. Então, é uma situação ainda muito complexa. Eu acho que tem várias versões que a gente pode analisar. Pode analisar uma questão de ele querer direcionar os dois lados. Mas eu acho que a prisão dele foi mais, acho que por mentir, acho que, na verdade, na frente do juiz, eu acho que, assim, ficou claro e evidente que ele estava mentindo e muito forte, aí ficou até uma questão de uma afronta ao judiciário. Eu acho que foi alguma coisa nesse sentido, mas não é uma modalidade das prisão preventiva, mas alguma coisa em flagrante deve ter ocorrido lá dentro, que nós não sabemos o que foi. É como o Felipe Monteiro gosta de falar, contempt of court. O desrespeito à corte. Contempt of court, o desrespeito à corte. Leandro, você chegou a colocar, fazendo um comparativo com a questão da Lava Jato. Seria o caso, a OAB chegou a tentar projetar uma possibilidade de uma colaboração premiada só de investigados ou réus que não estejam presos. Aí fala, mas ninguém vai querer fazer. Não é bem assim. Ele está solto respondendo a um processo. Na delação ele pode ficar livre de um processo. Se a colaboração dele for muito efetiva, se ele for o primeiro a delatar e ele não for o líder da organização criminosa, ele pode ficar livre do processo. Então você não precisa prendê-lo para que ele faça a delação. Segundo, ele pode ter a extinção da pena. Ele pode ter, inclusive, a possibilidade de cumprir uma parte da pena e depois ter substituição por pena de prestação de serviço à comunidade. Tem muitas vantagens. Acho que estava na hora também de rediscutir esse instituto da colaboração premiada. Porque o meu medo é o seguinte, você produz as provas, mas chega no final, acaba tendo uma revisão mais para frente, daqui 3, 4 anos, tem uma rediscussão. Como você vê esse Instituto da Colaboração que tão bem fez ao país, mas que também trouxe questões muito polêmicas? Olha, Capês, se nem a Mônica, que é advogada, se manifestou nesse nível de detalhamento, né, eu vou voltar para a economia. O pessoal outro dia não gostou muito, mas esse é um problema econômico. Ele é o dilema do prisioneiro. Ele é o incentivo para que a pessoa diga o que a justiça quer ou precisa ouvir para se dar bem e culpabilizar os demais envolvidos no processo. Então, eu acho que tem um problema clássico aqui que precisa de aperfeiçoamentos que são da área penal, que você conhece tão bem, Capês. E está aqui, inclusive, já levantando sugestões em relação a isso. Certamente, a prisão preventiva alongada é um dos elementos que pressiona por uma colaboração que certamente pode ser prejudicial e ser muito mais... Até é o dilema do prisioneiro piorado, porque aí você não vai estar corroborando... Mas agora, o que eu quero te perguntar é o seguinte, mas vamos lá, veja bem. Ele está solto, está numa boa. Eu não entendi, eu estou tentando entender a cabeça do Mauro Cid.
Estou tentando interpretar. Ele fez lá o acordo dele e aí, de repente, ele vaza esse áudio. Ou o amigo dele traiu, ou eles combinaram dele falar isso e vazar o áudio. Então, ele realmente falou isso porque ele não ia conseguir comprovar o que ele falou. O que a gente precisa tentar entender é a psicologia humana. Eu concordo com a Zoni, que eu acho que tem ali jogar nos dois times, né? Que ele tentou dar uma... Somebody love. Fazer um somebody love com o pessoal. Recado para um, recado para outro. Sim, imagina, é difícil. Imagina a turma bolsonarista pegando no pé dele, ainda mais morando dentro do quartel, que nem ele tá. Eu acho que tem outras coisas nesse caso do Mauro Cid que são escandalosos. Por exemplo, esse sujeito está prestes a ser promovido no Exército, a coronel. Prestes, porque a turma dele deu tempo lá na Agulhas Negras e o ano passado ele foi avaliado como desempenhando perfeitamente as suas funções, mesmo estando preso em uma parte do ano. Então, ele está prestes a ser promovido, Capês, no Exército, a coronel. Ele vai se tornar mais importante, ele vai ter mais salário com a justificativa que desempenha bem suas funções. O cara está saindo preso do Supremo Tribunal Federal, por qualquer razão que seja, né? Eu acho que o Exército precisa reponderar essa evolução de carreira do Mauro Cid, reponderar que ele tenha liberdade para morar em uma residência funcional do Exército em Brasília, precisa reponderar que ele possa usar farda, envergonhar o Exército brasileiro do jeito que ele faz, fardado, falando as mentiras que pode estar falando, a depender do que demonstrar essa investigação sobre a questão da delação premiada. Agora, eu acho o seguinte, Capês, toda vez que eu vejo uma notícia dessa turma, eu me lembro do dia que eu peguei um avião e estava sentado próximo de mim o Jair Bolsonaro, já depois da presidência. E aí o pessoal cantava assim, pertinho dele. Ai, 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 tá chegando a hora. E então, que se vaiam todos. Uau! E ainda falou estilo Fidel Castro. Que se vaiam todos. Não los queremos. Eu pensei no Milei. Afuera. Afuera? Gabi, só um ponto que ele está... Azone, por favor. Só um ponto. A questão da delação, eu acho que não é... Como que você falou? O dilema do prisioneiro. Do dilema do prisioneiro. Primeiro, é muito difícil quando você entra numa operação... As operações que são feitas de corrupção, elas são estruturadas, elas são muito bem montadas. Tanto que existe o Moro, que foi, e o Delano também, eles eram especializados, estudaram para a questão de lavagem de dinheiro. Tem a lei de lavagem de dinheiro que aconteceu, justamente a questão da lei de lavagem de dinheiro começou muito forte, principalmente nos Estados Unidos, quando a máfia começou a usar o sistema financeiro, as bolsas, os valores, para lavar o seu dinheiro. Então começou a ficar muito complexa essa questão dessas montagens. Eu acho assim, uma delação, quando você pega uma pessoa ali, que começa a fazer uma investigação, ele não está pensando no proveito econômico dele, porque ele é pequeno demais para a organização. E se você prender ele, pouco vai significar para a cúpula toda da operação. Então, eu acho que a delação ela tem que ser muito bem vista e reformulada, ou até oficializada, Capês, por causa disso. Às vezes você consegue pegar... Teve um caso na Lava Jato que foi... A pessoa não tinha nada a ver com a história, que era o engenheiro da Petrobras, porque ele tinha uma fatura de uma Land Rover comprada pelo doleiro numa operação que era completamente uma lavagem de dinheiro do doleiro que fazia as operações de contrabando. Não, mas você quer uma melhor que essa? Teve uma investigação, justiça comum, tá? Justiça estadual. Era um crime de organização criminosa para sonegação de tributos. É um grande empresário famoso, conhecido. Bom, aí, nessa investigação, descobriram que ele tinha uma offshore nas Ilhas Cayman, por onde ele fazia lavagem de dinheiro. E ele foi preso com base nessa offshore, claro. Aí descobriram que a offshore era de um homônimo, não dele. Não pediram desculpas, também deram, não, aquele somebody love foi adiante. Mas muito comum na periferia, viu? É muito comum na periferia, o pessoal ter polícia na porta por causa de homônimo. Ainda mais que assim, não bom, isso é verdade. Tem esses sobrenomes importantes que são distintivos. Entendi. Né?
Tem um exemplo... Você mora por lá? Não, né? Longe, né? Faz muita demagogia aqui, Faz muita demagogia. Tem uma cidade em Minas chamada Leandro Ferreira. Se você procurar no Google, você pode correr o risco de errar e não me encontrar, Capês. Eu queria trazer um exemplo. Só uma coisa. Esse cara é bom. Liso que nem... Fala, Mônica. O exemplo clássico do que o Azzoni trouxe foi a prisão do Al Capone. Ele foi preso porque o contador mostrou detalhes de evasão fiscal e ele acabou na cadeia por não pagar imposto. Não tem nada a ver com todos os crimes que ele cometeu, mas tem a sua importância. A delação é um caminho muito importante porque nesses crimes estruturados que envolvem organizações criminais, envolvem muitos níveis hierárquicos, em geral está tudo tão organizado que se você não tiver alguém de dentro informando ou ajudando na investigação, realmente é muito difícil. Por isso que a gente diz que a corrupção é um crime invisível. Você só fica sabendo quando dá errado, quando dá certo. Muito difícil pegar esses números. E aí é que é a importância desse tipo de coisa. O Departamento de Justiça americano, para a FCPA, que é a Lei de Corrupção e Lavagem de Dinheiro no exterior, ele dá 100% de desconto na multa se você fizer o que eles chamam self-disclosure. Você for lá e falar você mesmo, descobrir este problema. Você não tem que pagar multa, porque é um caminho fundamental para poder ter essas informações. Claro. Muito bem, olha, uma notícia